queridos estudantes da segunda série do ensino médio, boa tarde. Professora Flávia Leda se apresentando para mais uma aula de análise linguística, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de operadores argumentativos, meu povo lindo. Nunca é demais falar sobre esse tipo específico de organização das informações textuais, né? E dentro dos operadores argumentativos, vamos trabalhar hoje as conjunções. Essa classe gramatical invariável que ajuda a unir orações e a estabelecer a devida coesão e o fazer sentido no fluxo textual, hein? Vamos lá, galera! Boa tarde para todos. Vamos estar ligados aqui nesse que é um dos aspectos importantíssimos, tá, gente? Para a competência 4 da redação Enem. Então, são dois aspectos aqui. Todo e qualquer vestibular que cobre a dissertação escolar ou qualquer outro gênero, com certeza vai avaliar a organização desse gênero. Diz respeito, evidentemente, à construção das informações que estão lá. Um texto bem organizado, é um texto que apresenta fluxo, é um texto cuja leitura flui. Ou seja, se você não engancha em nenhuma parte do texto, não percebe ao longo da leitura dele momentos de contradição, é porque é um texto organizado, é um texto que a gente chama de coeso. E, em geral, o resultado dessa organização é justamente a coerência, ou seja, um texto coeso, texto. Deixa eu apagar aqui. Texto organizado, com informações devidamente selecionadas e hierarquizadas. Fluido. O que é que significa isso? Fluido. A leitura flui. Você consegue ler sem se enganchar em nada, sem precisar ficar indo e voltando. Normalmente, quando o texto é complexo, em termos de coesão, você, evidentemente, vai precisar ler e reler o texto, e ainda assim pode ser que não o compreenda em sua totalidade. Então, isso não é um texto coeso. Coerência é o sentido. O resultado da coesão em geral é o sentido. Ou seja, estabelece comunicação. Daí a importância de nós conhecermos o que a língua dispõe de mecanismos que possam possibilitar a coesão textual. Um dos operadores argumentativos, que é um tipo diferenciado de coesão textual, evidentemente é obtido por meio do uso das conjunções. Então, a proposta hoje é analisar as conjunções dentro das suas especificidades morfológicas, observando o tipo de relação de sentido, se for o caso, que elas estabelecem entre as partes do texto, principalmente as conjunções que são realmente operadores argumentativos, como as conjunções coordenativas e as conjunções adverbiais, subordinativas adverbiais, né? Então, por exemplo, as coordenativas, elas podem apresentar ideias de adição, posição, subordinativa tempo, causa, condição, finalidade e tantas outras, além de ligar palavras e frases, né? Depois nós vamos resolver atividades com a aplicação desses conteúdos aí para vocês, ó, ficarem ninjas na coesão. Antes da gente passar especificamente para o estudo das conjunções, gente, é importante saber que um bom texto, ou seja, um texto escrito ou falado que seja compreensível, ele vai apresentar, ó, coerência, coesão, começo, meio e fim, título e sentido. O que ocorre? O que é fundamental para a inteligibilidade de um texto, ou seja, para a compreensão efetiva de um texto? O que você acha? Ele ter começo, meio e fim? Será que todo texto que tem começo, meio e fim, de fato, é um bom texto? Comunica? Apresenta progressão? É fluido? Será que um texto que tenha título apenas e tenha sentido é um bom texto? Tem que ser as duas coisas juntas, né? Claro, cada situação, cada gênero tem a sua particularidade.
principalmente se tratando de gêneros literários, né? Ou seja, a linguagem criativa, a linguagem com aspectos de expressividade e originalidade. Mas, no geral, para a gente realmente ter um bom texto, a gente tem que ver aspectos de coerência e coesão. Com certeza. Nada me garante que só porque o texto tem começo, meio e fim, ele é bom. É bom no sentido não de ser bom, agradável de leitura, não. Não tô falando isso, não. Estou falando de transmitir informação, tá? Seja ela mais fácil ou mais complexa. Título. Um texto que tem um título não é garantia de ser um bom texto, não. Porque vai que o título não condiz, ou pelo menos apresenta alguma informação contraditória com o que é apresentada nessa parte do texto. Então, realmente, se um texto apresenta esses dois aspectos, é garantia de ser um bom texto, tá? Por isso é importante você conhecer os mecanismos de coesão, saber fazer uso deles, e é justamente isso que, em especial, a competência 4 da redação, da matriz de redação do Enem, e a competência 6, especificamente na habilidade 18, tá? A matriz de linguagens, códigos e suas tecnologias, cobram de nós esse conhecimento, ou seja, dos mecanismos de coesão. Hoje a gente vai falar das conjunções especificamente, como eu disse, são parte desses mecanismos coesivos, desses recursos de organização. Então, vamos lá. São um conjunto amplo de mecanismos linguísticos usados para o estabelecimento das relações de sentido entre as partes de um texto verbal, oralidade ou escrito. Tá vendo? Isso é o conceito de recursos coesivos. Dentre eles se encaixam, evidentemente, as conjunções. Então, para você que não atentou para aquela aula na época, né, chamada de gramática, nesse aspecto morfológico, há tanto as conjunções como as preposições são parte dos recursos que nós chamamos de operadores argumentativos. A matriz Enem é bem clara, tá, gente? Lá, nos níveis, tá, que ajudam a compor a competência 4, que compõe a competência 4, melhor dizendo, a gente encontra exatamente o que é necessário, aliás, o que é exigido para que você tire a nota máxima na competência 4, ou seja, lá você tem o nível 5. Quer dizer, você tem que dominar mesmo os recursos coesivos de diferentes naturezas, ou seja, coesão por operador argumentativo, coesão por referência, coesão por sequenciação, tá? E a gente tem que entender que as conjunções, elas vão ser tanto conectivos que vão funcionar como operadores argumentativos, como também como elementos da coesão sequencial, uma vez que elas unem orações e dão sequência à progressão temática. Oração com oração, dentro de um período, mais um período com novas orações, mais um período eu vou formando parágrafos, né? Olha aí, ó. Ou versos, em se tratando de um texto poético, né? Uma letra de música, um cordel, enfim, os textos que são versificados. Pronto. O que eles fazem em termos de papel? Podem, desde que bem utilizados, contribuir para ligar desde termos, ou seja, expressões, palavras, orações e períodos até porções maiores de texto, como parágrafos e capítulos, tá? Ou ainda turnos extensos de fala. Então, esses mecanismos atuam como verdadeiros organizadores, estabelecendo em muitas partes ideias para que quem ouve, o interlocutor ou quem lê o texto, consiga aí perceber que em determinadas partes existe essa organização. Aliás, ela precisa estar em todas as partes, né? Por exemplo, o nível da competência, o nível 5, C4N5, olha só, competência 4, nível 5, ele exige 3 coisinhas: diversificação, ou seja, que no mesmo, né, em partes do texto diferentes, que você vai estabelecer o mesmo tipo de operação argumentativa. Por exemplo, em 2 partes do texto eu percebo que há adição. Em 3 ou mais partes do texto eu percebo que há conclusão. Então, eu posso, nessas 4 partes de conclusão 3, usar para cada uma delas um operador de conclusão diferente. Em uma eu vou usar portanto,
Em outro eu vou usar assim. Em outro eu vou usar então. Essa é a diversificação, o repertório de recursos coesivos esperados. Então, diversificados. Repetições raras ou ausentes. Ó. De preferência ausentes, né? Repetições raras. Vou apagar aqui. O quadrinho ficou muito pequeno. Vou abreviar que é para caber. Repetições raras ou ausentes. Ó, isso é o nível 5. Ou seja, repetiu um operador de conclusão, de preferência que seja em parágrafos distantes, por exemplo, no primeiro, no terceiro, no primeiro, no último, no segundo ou no quarto. Normalmente o texto dissertativo argumentativo ele se estrutura em 4 períodos, né? E que você, evidentemente, preste bem atenção, porque na sua mente fofa tem muitos operadores argumentativos, então não tem necessidade de você repetir. Claro que por ser um texto escrito, a escrita é mais dificultosa nesse sentido, exige mais atenção, exige mais avaliação do texto, a revisão, você faça o rascunho. Se acostume a fazer o rascunho, se acostume a fazer o plano de texto, o projeto de texto, para que você saiba exatamente controlar como o seu texto vai ser elaborado, inclusive nas relações coesivas que você pretende estabelecer. Então, só se acostumar a fazer o rascunho pronto. E uma coisa, gente, que não pode haver de jeito nenhum, falhas. Ou seja, vamos supor que numa parte em que você queira dar continuidade ao texto, acrescendo uma nova ideia, você, em vez de usar um operador argumentativo de adição, você usou um de oposição. Em vez de utilizar ademais, você utilizou um entretanto. Evidentemente que o contexto vai mostrar que aquele operador argumentativo ali, pela ideia, não funciona. Ou seja, você estabeleceu uma relação coesiva indevida. Isso é falha. Então, não podemos ter falha de jeito nenhum, tá? Preste bem atenção nisso. As repetições, se houver raras, eu recomendo até que não se repita, já que a língua dispõe de muitos mecanismos, vocês estão estudando faz tempo, justamente para usar e abusar deles, tá? E outra coisa que é exigida, diversificação, gente. Então, ó, estão com a faca e o queijo na mão. Mais 2 coisinhas. Veja bem. Você tem que ter um operador argumentativo, tá? De uma natureza qualquer, tá? A gente vai colocar aqui. Aliás, perdão. Um recurso coesivo de natureza qualquer. Vamos colocar aqui mecanismos de coesão qualquer. Um, pelo menos, em cada parágrafo do texto, tá? E 2, tá? Pelo menos em 2 momentos, inter e interparágrafos do tipo operador argumentativo. Muito cuidado com essas exigências aqui. Ou seja, se você consegue obedecer aquela estrutura argumentativa que o tio Eric, eu não sei se é tio Eric e o tio Rufino estão trabalhando com vocês, é garantia de nota máxima na competência 4, que é a nota 200. Olha aí, gente. Então, eu estou, evidentemente, ao longo da nossa aula de análise linguística, aproveitando para fomentar a competência 4 da redação, né? Que é mostrando justamente onde é que vocês vão utilizar o operador e que tipo de relação coesiva ele vai estabelecer, tá? O recurso coesivo. Fique de olho. Vamos lá. Olha aí. Recursos utilizados na coesão textual. Para isso, são utilizados alguns recursos coesivos essenciais que vão contribuir para a harmonia dos elementos textuais, tá? Conheça alguns deles. Ordenar as palavras corretamente nos períodos, principalmente em gêneros, né, de linguagem técnica e científica,
ou uma linguagem mais técnica é utilizada na dissertação escolar, você opte mesmo pela ordem direta. Então, a ordem direta evita problemas com intercalações, com uso de pontuações. Então, normalmente a ordem direta ela é mais simplificada, tá? Opte para evitar problemas de construção, falhas sintáticas, né? Pela ordem direta. Isso não é uma obrigatoriedade agora. Se você domina a escrita a ponto de fazer uma série de inversões, o que eu chamo de inversões? Tirar, por exemplo, uma oração adverbial, um subordinativo adverbial que vem naturalmente na ordem direta após a principal para o início do período. Você movimentar essa oração subordinada que é alocada na ordem direta após a principal para o início do período é um tipo de inversão. E você tem que ser guabis aí, porque as orações subordinadas adverbiais em ordem indireta, elas exigem vírgula ou outras pontuações afins, tá? Então, muito cuidado. Se você não domina, evite as inversões sintáticas. Utilize corretamente as flexões nominais como a flexão de gênero e número. Isso aqui é um aspecto de concordância, evidentemente, né? Concordância verbal e concordância nominal. Diretamente, a concordância, ela é avaliada, tá? As regras mesmo que perfazem a chamada concordância padrão, elas são avaliadas na competência 1. Mas, tá? Uma organização inadequada pode atingir, tá? Esse aspecto de concordância. Então, a educação dos brasileiros por ser negligenciada atingem, aliás, agravam as desigualdades sociais. Ó. Pronto. Casozinho bem simples para você, querido estudante aqui do canal, observar. Via de regra, eu utilizei a ordem direta e utilizei aqui uma oração adverbial reduzida, tá? Eu utilizei aqui nessa intercalação para oração adverbial uma conjunção, aliás, uma preposição, ó, por ser negligenciada, tá? E uma locução verbal com verbo auxiliar no infinitivo. Então, percebam que eu utilizei aí uma relação de causa e consequência. Você percebe a organização coesiva também pela forma como você organiza as orações dentro do período. Isso é relevante para que haja sentido. Então, eu tenho aqui a causa, a negligência, tá? Na educação, que vai ter como efeito, resultado, consequência, o agravamento das desigualdades sociais, tá? Aí. Então, assim, o que vai ocorrer? Vou marcar aqui para você, com marca-textinho, uma coisinha. Observe que o sujeito, tá? Da oração, do período, aliás, da oração, da primeira oração, ó. A educação dos brasileiros é o núcleo educação. Aliás, tem como núcleo educação. Perceba que a palavra educação, gente, ó, ela tá no singular. E eu tenho aqui, quebrando o sujeito do predicado, uma intercalação. Entenda, pelo amor de Deus, essas vírgulas não estão, evidentemente, isolando o sujeito do predicado, que é uma vírgula totalmente proibida. Na verdade, elas estão isolando a oração adverbial intercalada, que quebrou a principal bem no meio, tá? Então, o que ocorre? Vou usar agora o marca-texto verdinho.
Perceba que o verbo dessa oração, ó, do predicado, núcleo do predicado, desse sujeito, está no plural por quê? Como você colocou essa intercalação, a distância entre o verbo, núcleo do predicado, e o núcleo do sujeito, fez com que você pensasse que o termo especificativo que está no plural dos brasileiros é que é mais forte e determina a concordância do verbo. Não. Então, essa distância, ela pode atrapalhar e fazer com que você, devido a uma intercalação, a intercalação em si não é problemática. Aqui não seria atingida, evidentemente, a competência 4, e sim, pela intercalação, a competência 1. Qual seria o problema? Qual seria exatamente o motivo da penalização? Concordância verbal, que é um aspecto, evidentemente, gramatical, tá? Competência 1 trabalha todos os aspectos que perfazem o registro formal, o registro padrão da língua portuguesa. Então, gente, muito cuidado. Por isso que isso aqui é importante. Preste atenção, se ligue. Usar corretamente as preposições e as conjunções. Sim, esses mecanismos aqui, tá? Principalmente estabelecem esse tipo de coesão. Coesão sequencial, uma vez que permitem a estruturação de orações dentro de um período, dando fluxo ao texto, tá? Então, coesão sequencial. E boa parte deles são do tipo operador argumentativo. Vou colocar um asterisco porque nem toda conjunção vai ser operador argumentativo, tá? Do tipo operador argumentativo. Aí você deve estar se perguntando aí, meu Deus do céu, o que é esse operador argumentativo, pelo amor do Cristo? Gente, é simplesmente uma palavra ou expressão que vai marcar, no ponto onde ela está colocada no texto, uma ideia. Então, veja bem, se você está no texto argumentativo, ou numa outra tipologia qualquer, injuntiva, descritiva, expositiva, a narrativa, você, com determinados usos desse tipo de recurso coesivo específico, vai marcar ali onde ele está uma ideia, que seja de concessão, que seja de finalidade, que seja de proporção, que seja de causa, que seja de consequência, de adição, de explicação. Então, é isso que o operador argumentativo faz. E perceba, não é todo operador argumentativo, não é todo recurso coesivo, corrigindo, que é do tipo operador argumentativo. Por isso que a competência 5, dentro da especificidade dos níveis, deixa bem claras as exigências para que você tire a nota máxima. N5 igual a nota 200, que é o máximo que se pode atribuir aí a essa competência, né? Aliás, a todas, tá bom? Todas têm no máximo nota 200, que perfazem o total de 1.000, ok? Show, bora lá. Veja aí, ó. Num post divulgado nesse endereço da psicoter.com.br, a gente tem o que é saúde mental. Um post educativo, um post expositivo, que visa explicar para a população que vai acessar ambientes digitais, evidentemente, devido ao endereço eletrônico, tá? O que é a saúde mental, mais amplamente entendido. A saúde mental vai muito além da ausência de transtornos mentais, pois tem a ver com o bem-estar subjetivo, com o que se pode perceber de autoeficácia, autonomia, competência do indivíduo, autoestima. Está ligado, portanto, a autorrealizações, a autorrealização, aliás, tanto emocional como também intelectual da pessoa. Ou seja, problemas mentais, evidentemente, podem afetar e vão, se não tratados, o bem-estar da pessoa que é vítima deles. Então, por isso que é tão importante quanto cuidar da saúde física, é cuidar da saúde mental. Agora vamos ver como, nesse texto expositivo, as informações foram organizadas. Veja, a saúde mental vai muito além da ausência de transtornos mentais. Olha a presença do conectivo, pois. Isso aqui é um conectivo. Por quê que a saúde mental vai muito além da ausência de transtornos mentais? Ou seja, ela vai explicar. Então, esse pois aqui, inserido, não está aí de graça. Ele foi escolhido pelo emissor por saber que o texto tem uma finalidade explicativa
Então, temos o pois, devidamente antecedido de vírgula, imediatamente à esquerda dessa conjunção, coordenativa explicativa, porque aí no trecho ele quer que nós, leitores dele, percebamos a intenção dele de explicar. Então, é isso que é um operador argumentativo. Ele marca claramente as intenções do emissor ao desenvolver determinadas ideias, tá? Nem todo recurso coesivo, perceba, vai ter esse poder. Então, você vê que, por exemplo, os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, segunda, terceira, esse, este, tal, isso, eles fazem um outro tipo de coesão, que é a coesão referencial. Fazem retomadas dentro do texto, fazem antecipações ainda dentro do texto de informações, ou fazem referência ao contexto. Então, vejam que há tipos e tipos de mecanismos de coesão, tá? Então, quando a competência 5 exige que você demonstre, tá? Em pelo menos 2 operadores do tipo argumentativo recorrentes em cada parágrafo do texto, essa é uma exigência para que você tenha aí a nota 5. Uma das, né? Uma das. Pois é. Então, vamos lá. Pois tem a ver com bem-estar subjetivo, com o que se pode perceber de alta eficácia. Gente, olha, uma forma de coesão, aqui não é considerado operador argumentativo, mas pode ter implícito um operador, é a coesão por omissão. A gente marca a elipse, tá? Com essa bolinha cortada, ou seja, o símbolo do vazio. Perceba aqui, ó. Pois tem a ver com o bem-estar subjetivo, tem a ver com o que se pode perceber de autoeficácia, de autonomia e de competência do indivíduo. Olha o izinho somado, né? Somando enumeração, termos em enumeração, né? Ainda não é um operador argumentativo, então ele só liga 2 termos de mesma função sintática. Quando o i for operador argumentativo, ele vai acrescer uma informação a mais na progressão textual. Ou seja, quando você diz, além disso, é importante destacar o papel da população em conhecer as doenças mentais para que nas redes públicas de atendimento elas possam ter maior qualidade de vida, procurar tratamento para seus problemas ou ajudar aqueles que precisam desse tratamento. Olha a diferença, tá? Então, esse izinho que simplesmente liga termos de uma oração, ele não é um operador argumentativo, não. Pode ser, ainda tem esse detalhe. Está ligado, ou seja, saúde mental, está ligado também, ó. Olha aqui, ó. Você tá vendo que esse também, ele equivale a além disso. Quando eu coloco além disso, quando eu coloco ademais, quando eu coloco além do mais, outro sim, eu vou apontar uma nova informação ali no texto, ou seja, aquelas que já foram dadas, eu vou acrescer um elemento novo. Ou seja, a gente fala da eficácia, da alta eficácia do indivíduo, da autonomia e da competência dele como elementos para a saúde mental. A saúde mental está ligada também, ou seja, além disso, a autorrealização emocional e intelectual da pessoa, ou seja, um elemento novo. Tanto é que foi criado um novo período. Então, isso sim é operador argumentativo, tá? A partir das ideias estabelecidas. Em especial, as conjunções marcadas aqui, ó, estabelecem, tá? Esse tipo de relação. Não todas, tá? Conjunções, por exemplo, como as integrantes, não são consideradas do tipo operador argumentativo, embora sejam conectores sequenciais, né? Já que a integrante vai ligar a principal a uma subordinada com valor de substantivo, valor sintático substantivo. Então, tudo isso aqui, ó, é recurso coesivo que a nossa língua tem. Entram aí os advérbios, entram as preposições, entram pronomes, entra a pontuação, tá? Agora, evidentemente, do tipo operador argumentativo, você vai ver parte das conjunções e parte das preposições e locuções prepositivas. Advérbios raramente podem ser operadores argumentativos, né? São mais coesivos referenciais, assim como os pronomes, tá bom? E a pontuação entra na organização, evidentemente, dos períodos que vão constituir no texto em prosa, tomando aqui mesmo, puxando para a alçada da dissertação escolar, as informações do texto. Então, as pontuações são super relevantes nesse sentido, como coesivos. Olha aí, ó.
Uma manchete aqui sobre mente saudável, né? Depressão e suicídio ainda são tabus para os homens e jovens no Brasil. Pesquisa identifica falta de informação e vergonha de falar sobre esses dois problemas, especialmente entre adolescentes e o sexo masculino. Ou seja, homens têm mais dificuldade em falar de seus problemas emocionais, tá? E de suicídio. Penso eu que todo mundo tem essa dificuldade, mas, segundo essa pesquisa, os homens são mais suscetíveis e homens jovens. Então, o que é que ocorre? Depressão e suicídio ainda são tabus para os homens e jovens no Brasil. Então, a gente vê que aqui a conjunção "e", tá? Nas duas ocorrências, nas duas partes em que aparece, estabelece uma ideia que é muito clara. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, querido estudante, você que conhece bem já as conjunções, a gente está aqui dando aquela revisada, aquela aprofundada, é que aí o "e" não vai funcionar como operador argumentativo. Perceba que o primeiro "e" liga os substantivos depressão e suicídio, tá? E fazem parte dessa mesma oração, ó. São núcleos de um mesmo sujeito, isso não é operador argumentativo, tá bom? Também a preposição "para" não é considerada operador argumentativo, a não ser que ela dê ideia de finalidade, tá bem? Finalidade, objetivo, propósito. Então, para quê, a fim de quê, para dirimir, para reduzir as desigualdades sociais, isso é operador argumentativo. Agora, um "para", que indica direção, ou que indica, por exemplo, um ponto de vista, tipo, argumento de autoridade para o cientista político fulano de tal, isso é um operador argumentativo, mas é de um outro tipo. Pode marcar a conformidade, que é uma relação de sentido evidenciada, tá? E da mesma forma, tá? Ele vai marcar, vamos dizer assim, o complemento, ó, para o substantivo tabu. Depressão e suicídio são tabus para quem? Para os homens e jovens no Brasil. Então, você tem, de novo, a conjunção "e", que embora tenha valor aditivo, não é operador argumentativo, apenas une termos de mesma função sintática. De toda forma, gente, o "e" é um conectivo de adição aí, né? Não é de alternância. A alternância ela pode ser expressa por conjunções como ou, ora, já, quer, nem, seja, que não é o caso, indicando escolha, indicando alternância mesmo, inclusão ou exclusão. Não é conclusão, pelo menos nesse caso não. Sobre isso eu aproveito para falar da polissemia de algumas conjunções, tá, gente? Você viu que o "para" é uma preposição, não vá confundir aros com bugalhos. "Para" é uma preposição, "e" é uma conjunção. E esses elementos morfológicos podem sim ser polissêmicos. Não é toda vez que o "para" vai me indicar uma conformidade, não é toda vez que o "para" vai me indicar uma finalidade, tá? Às vezes a ideia é muito outra. Assim também como não é garantia de que o "e" sempre, tá? Vai indicar uma adição. Nesse caso, sim. Por isso que a resposta correta é a letra A. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, em algumas construções. Vou colocar aqui, ó, Paulo disse que chegaria logo e ainda não voltou. Vamos prestar atenção a estezinho aí. Azulzinho. Voltou. Agora vamos construir uma outra frase. Paulo foi aprovado. Não. Paulo estudou bastante e passou no concurso
do TJ, Tribunal de Justiça. Vamos prestar atenção ao I. Inclusive, eu vou dar uma dica preciosa para vocês, queridos estudantes, que estão aqui ligadinhos no canal Educação, aproveitando essas dicas de análise linguística aplicadas aí à competência 4, a competência que trata dos mecanismos de coesão responsáveis pela organização na superfície do texto. Chama. Lembra que eu falei ainda há pouco que as conjunções podem ser polissêmicas? Pois é. Olha só. Se você avistar esse I, aí, nesse primeiro período, a gente tem o seguinte, ó, Paulo disse que chegaria logo e ainda não voltou. Claro que é verdade que esse I, ele introduz um elemento novo. Sim. Mas será que esse elemento novo traz mesmo uma ideia de adição? É uma simples adição? É apenas uma soma? Ou eu estou estabelecendo uma oposição em relação ao fato expresso no período localizado imediatamente antes da conjunção I? Porque, olha só, Paulo disse que chegaria logo e ainda não voltou. Ou seja, esse I tem valor de mas. Paulo disse que chegaria logo, mas ainda não voltou. Olha como encaixa direitinho. Então, esse I está muito mais com valor de oposição. Agora vem a dica. Quando a conjunção I tiver valor de oposição, o que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula, porque se tivesse mais aqui, com certeza você poria essa vírgula imediatamente à esquerda desta conjunção adversativa. Então, o valor desse I é de adversidade, que é a mesma coisa de oposição. Olha só. Você está vendo como o sentido é tudo, né? Se fosse uma conjunção ligando dois termos oracionais, dois termos de mesma função sintática, ó, não haveria necessidade de vírgulas. Se fosse, mesmo assim, uma conjunção aditiva, ligando duas orações com o mesmo sujeito, eu não teria necessidade nenhuma de colocar vírgula. Aliás, é uma vírgula proibida, inclusive, né? Mas, pelo valor adversativo, nós colocamos a vírgula, porque se fosse realmente uma conjunção de fato adversativa como mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, você certamente colocaria uma vírgula e deveria colocar, né? Isso quem está dizendo não sou eu, é a gramática normativa em relação à pontuação. Aqui, Paulo estudou bastante e passou no concurso do TJ. É um fato novo que está depois do I? Sim, é verdade. Só que quando eu vou analisar os fatos expressos na primeira oração e na segunda, eu consigo ver uma clara relação entre estudou muito e entre o fato de ter passado no concurso do TJ, concurso difícil, super concorrido. Então, eu vejo uma relação na primeira oração de causa, ou seja, o estudo demasiado, o estudo forte, que resultou na aprovação no concurso do TJ. Então, se a gente fosse substituir esse I, tá, por uma relação que fosse devidamente representativa do sentido dele, nós teremos o quê? Paulo estudou bastante, logo, por isso, passou no concurso TJ. Ah, gente. Então, esse I teria um valor conclusivo, tia Flavinha? Exatamente. E, mais uma vez, eu chamo sua atenção, querido estudante. Se você colocasse no lugar, exatamente no lugar deste I, da conjunção I, qualquer outra conjunção conclusiva, você teria que colocar a vírgula, não é verdade? Se você colocasse então, assim, por isso, portanto, logo, dessarte, você usaria a vírgula imediatamente antes desses conectores. Então, vírgula antes do I, quando ele for de valor adversativo ou de valor conclusivo. Repito, não é o caso do título que nós acabamos de analisar para a nossa questão de número 1. Beleza? Bora mais. Só para esquentar. Olha aí. E aí, vai fazer prova pro Enem? Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Fazer nem. Nem trabalhar, nem estudar. Ou seja, o nem é a famosa conjunção de adição negativa, né? Não vou trabalhar e não vou estudar. Veja aqui, substituindo esse nem por essas expressões e não, né, que é a conjunção i, adicionada do advérbio de negação, você tem a chamada adição negativa. Então, cuidado que o nem, ele tem esse valor aditivo
e aditivo negativo. Perceba que onde o nem aparece, tá? Na charge que trabalha aí com efeito de humor, quando a personagem diz nem trabalhar, nem estudar, ou seja, ele está alternando aí orações com trabalhar e estudar, está dizendo que não vai fazê-las, então ele segue um fluxo temático de adição. Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Tá vendo? Então a gente tem isso aí nessa charge. A charge nem é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Ele equivale? Aí não. E qual é a dica que eu dou aqui para você, querido estudante do canal Educação, que está aí antenadíssimo? Quando você utilizar o nem, que evidentemente tem valor de não, gente, não faça isso, ó. Não faça isso. A população. Ó. Vamos colocar aqui. Nem se informa e nem se preocupa fazer as setinhas para cá. E nem se preocupa com pesquisar sobre notícias falsas. Num contexto qualquer. Criei só para a gente trabalhar aqui uma ideia. Bom, então, a população nem se informa e nem se preocupa com pesquisar sobre notícias falsas. Vamos lá colocar aqui um destaque para essa construção. Eu acabei de dizer a você que o nem é a chamada adição negativa. Ou seja, o nem equivale a não. Se eu já sei disso, o que é que eu quero tacando um i? Olha o tamanho da redundância. Isso aqui num gênero informal, como uma letra de música, um cordel, até uma poesia mais popular, uma quadrinha, sei lá, vale. É registro no padrão. Agora, um texto dissertativo, gente, isso aqui é perigosíssimo, é uma falha grave. E lembre que isso já seria suficiente, tá? Pelo excesso de recursos coesivos, né? Então, você usou uma palavra que não deveria, ou seja, é excessivo isso. Porque a gente já sabe que o nem, ele tem um valor de e não. Então, o que eu quero colocando mais um i aqui, se eu já sei que o nem é igual a e não? É como se eu estivesse dizendo, em outras palavras, e nem. Olha isso. Então, cuidado. Muitos enxergam até o valor reforçativo, né? Num texto menos formal, vamos dizer assim, desse uso do ínico junto com o nem. Mas um texto técnico, um texto científico, com certeza, ele não deve ser colocado. Sob pena de você ser punido aí na competência que vai avaliar isso aí, que é um desvio na competência 4, tá? Exagero nos conectivos, redundância, tá bom? Então, é uma conjunção coordenativa aditiva, você não precisa colocar outra, entendeu? Eu já tenho um operador argumentativo suficiente para dar essa ideia. Vamos mais, queridos estudantes, vamos além. Só para revisar as conjunções e você lembrar, evidentemente, num quadrinho aqui, esquema, nós temos as coordenativas que vão marcar as devidas relações na coordenação. Conjunções coordenativas são aquelas que introduzem as orações coordenadas de mesmo nome pelas ideias que trazem. Então, são orações coordenadas. Cuidado, a conjunção é sempre coordenativa ou subordinativa, tá? As orações é que são coordenadas. Muito cuidado com isso. Orações coordenadas aditivas, ideia de soma, adição, acréscimo, adversativas, quando você vai estabelecer um contraponto com a ideia presente no período anterior. As alternativas, como a gente já viu, sugerem alternância, inclusão e exclusão. Conclusivas, de finalização, fechamento. Explicativas, o nome já diz, né? Você vai justificar um fato. Então, para cada uma dessas ideias, você tem uma série
de operadores ou de conjunto de expressões que podem funcionar assim. Então, certamente, se você, ao longo do texto, seja lá qual gênero você esteja compondo, utilizar operadores para marcar essas ideias, o nome disso é operador argumentativo. Qual é o recurso gramatical de que se serviu a operação argumentativa? Foi a relação entre orações? Não. Nesse caso, é a conjunção coordenativa de vários valores, como você está vendo. Então, isso aqui são os sentidos que ela estabelece, tá bom? Queridos estudantes. Que é a semântica delas, ou seja, os sentidos, as ideias que elas passam. É aqui que funciona, tá? A operação argumentativa de que a gente tanto fala aqui. Das subordinativas, que evidentemente vão marcar dois tipos específicos de orações, orações subordinadas substantivas, ativadas aqui pelas conjunções subordinativas integrantes. Como eu disse ainda há pouco e vou repetir, não são operadores argumentativos das conjunções subordinativas integrantes, tá bom? Então, cuidado. Substantivas. Ó, você chega lá na sua conclusão e escreve o seguinte, querido estudante. Substantivas. Ó, é importante que, para evitar essa vírgula não, pelo amor do Cristo. Na verdade, eu queria colocá-la aqui. Aí sim. É importante que, para evitar a propagação de notícias falsas, a mídia amplie as publicidades vou botar as não, que eu não especifiquei. Amplie publicidades, propagandas, a fim de conscientizar, enfim, chega. É só para você ver o que eu estou chamando de conjunção integrante, tá? Eu vou explicar aqui para você, explicar não, vou relembrar para você o que é essa conjunção integrante e depois eu vou dizer uma coisa mais importante ainda. Ó, você note o seguinte, quando você vai ativar essa modalização, dizer que algo é necessário, é preciso, é importante, é fundamental, tem valor de obrigatoriedade, que lá na proposta de intervenção é importante que, para evitar a propagação de notícias falsas, a mídia amplie publicidades, que conscientize, enfim. Note que essa oração aqui, ó, que a mídia amplie publicidades, ela vai continuar bem aqui, ó, que, vamos colocar aqui a continuidade dela, vamos colocar assim, ó, 1, 2, tá? Esse 2 continue bem aqui, ó. A mídia amplie publicidades. Vamos ver aqui. Mas tem mais uma oração aqui, ó. A 3, que começa aqui, ó. Você vê que tem uma intercalação para evitar a propagação de notícias falsas. Aí eu fecho aqui a intercalação com outra vírgula, tá? E que a oração principal, ela não tem um sujeito. Você tem aqui um adjetivo e um verbo de ligação. O sujeito está aqui. A mídia amplie publicidades, que é a mídia amplie publicidades, é importante. Então, está aqui um sujeito oracional. É isso que a conjunção integrante, ela introduz, esse tipo de oração, que no contexto vai funcionar como um sujeito, como um complemento verbal, como um complemento nominal, como um aposto, como um predicativo. Ela não é do tipo operador argumentativo. Vejam que, em termos de ideia, a conjunção integrante ela é vazia, tá? Então, ela só ativa na progressão o complemento que vai ficar faltando para uma outra oração com a qual ela se conecta. Que ela é um coesivo, de fato, mas do tipo operador argumentativo, não. É um coesivo sequencial, mas não funciona como operador argumentativo. Agora, essas aqui, nenéns,
causa, concessão, condição, comparação, conformidade, consequência, finalidade e proporção, não tenha dúvidas disso. Operadores argumentativos na cabeça. Na cabeça. E aí, evidentemente, para você tirar a nota máxima, você tem que dominar todos os recursos, saber diversificar, repetições, se houver, que sejam raras, tá? Melhor ausentes. E, evidentemente, não pode haver qualquer falha. Beleza? Então, as ideias, causa, concessão, que é um fato que se contrapõe a outro, mas não é suficiente para impedi-lo. Por exemplo, embora no Brasil exista uma constituinte do ponto de vista teórico perfeita, muitas mazelas sociais são detectadas. Então, perceba que nós temos uma Constituição, as leis são maravilhosas, lindas, porém, na prática, o que a gente vê são leis desrespeitadas, ou seja, os princípios constitucionais, e especialmente os básicos, eles são contrariados. É só você olhar para as ruas e perceber. Pessoas desempregadas, pessoas passando fome, pessoas que se trabalham para ganhar pouco, não conseguem se alimentar direito, não conseguem ter boa educação, ter direito ao lazer, ter acesso à cultura, programas como cinema, teatro, porque é tudo muito caro. Então, veja que os princípios constitucionais que garantem ao indivíduo direitos básicos como saúde, educação, moradia, segurança, não são plenamente cumpridos. Anda longe disso. Então, quando você diz, embora o Brasil tenha uma das constituições mais belas do mundo, mais bem elaboradas, você estabelece uma concessão. Por quê? Porque você, na prática, percebe que o fato que você ativou, ter uma constituição, não é suficiente para anular o desrespeito a ela. Tá bom? É isso. Condição. Se as desigualdades sociais não forem dirimidas, olha só, se, caso, desde que, esses operadores argumentativos acionam a condição, que é uma condição, como o próprio nome diz, uma exigência para que um fato expresso ele ocorra em outra oração. Por exemplo, se eu digo, se o governo não investir em educação, as desigualdades sociais continuarão a ser perpetuadas. Então, eu estou colocando como condição para não perpetuação das desigualdades sociais, investimentos em educação. Ou seja, sem investimentos em educação, as desigualdades continuarão sendo perpetuadas. Comparação, analogias, tá? Como se vê em países desenvolvidos, conformativas, conforme, segundo, para Zygmunt Bauman, segundo Simone de Beauvoir, segundo Raimundo Faoro, de acordo com Raimundo Faoro, na visão de Raimundo Faoro. Às vezes, você não vai ativar, tá, a conformidade ou acordo necessariamente com uma conjunção, não, tá? Subordinativa conformativa. Pode ser uma locução prepositiva. Quando você coloca, por exemplo, ó, para Raimundo Faoro. Esse para bem aqui, ó, é uma preposição e vai ativar essa ideia de conformidade, ó. É um operador argumentativo? É, mas não é, tá? Uma conjunção. Só para você ter essa noção, tá bom? Agora, quando você coloca consoante, ó, de acordo, consoante, Raimundo Faoro, ó, você utilizou um operador argumentativo do tipo recurso gramatical, conjunção subordinativa, conformativo. Aqui ativa o argumento de autoridade. Olha aí como isso aí é forte. Principalmente as construções adverbiais em forma de orações e conjunções respectivamente, ou ainda em forma de orações adverbiais reduzidas, elas ativam muitas operações argumentativas. Por isso a importância de a gente não é decorar, gente, é compreender mesmo o papel delas na construção dessas noções de sentido, tá? Então elas são importantíssimas aí para a coerência
Então, se você souber utilizá-las como mecanismos coesivos, como operadores argumentativos que são, é garantia de sucesso, neném. Não tem medo, não. Consecutivos vão expressar uma consequência. Locuções conjuntivas que ativam a consequência. Você pode utilizar de modo que, de sorte que. Você pode utilizar ainda tamanho ou tamanha que, tá? Tudo isso aí vai ativar, em termos de operação argumentativa por meio de locuções conjuntivas, ideia de consequência. Olha a outra, ó. Como efeito, ou seja, mesma coisa de dizer como consequência. Essa expressão aqui, ó, ela vai ativar uma operação argumentativa de consequência. Você diz: os investimentos em educação no Brasil são cada vez mais raros. Como efeito, a população se torna cada vez mais marginalizada e privada de um direito básico garantido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ou seja, o resultado, o efeito da falta de investimentos em educação é a marginalização da população, especialmente a população mais carente. Tá bom? Outras conjunções ativam a ideia de tempo, aqui você tem um marcador mais, vamos dizer assim, temporal. Os temporais não são considerados, evidentemente, operadores argumentativos, tá? Marcam muito mais uma circunstância adverbial e, claro, que ajudam a localizar, tá? Num espaço-tempo os fatos. Finalidade, com certeza você vai utilizar parte, né, dos operadores argumentativos como conjunções finais, conjunções subordinativas finais para ativar a ideia de finalidade, de propósito, aliás, de finalidade, tá? De meta, de objetivo, de propósito. Então, para que, a fim de que, no intuito de que, com o fito de, que já seria uma locução prepositiva, mas ativa essa mesma ideia, né? E proporção. À medida que, a proporção que, à medida que o governo investe em setores básicos do país, as desigualdades diminuem. Olha aí. E essa foi nossa aula de operadores argumentativos, queridos. Conjunções. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo um ótimo finde e até a próxima. Tchau, tchau.